Você tem que saber! Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Você tem que saber. Satanás é quem está no controle do mundo, ele é o príncipe, é o Deus deste século. E que todo mundo está no maligno. 1 João 5,19. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. 2 Coríntios 4:4. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Mateus 4:8-9. Há muito tempo Satanás tem preparado a vinda do seu filho, o Anticristo. Há muito tempo, ele tem preparado o grande engano, a operação do erro. Ele é o pai da mentira. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. João 8:44. A vinda desse ímpio é segundo a operação de Satanás com todo poder, e com sinais e com prodígios mentirosos, e com toda a sedução da injustiça para aqueles que perecem, porque não receberam o amor da verdade, a fim de serem salvos. Por isso lhes envia Deus a operação do erro, para que deem crédito à mentira. 2 Tessalonicenses 2:9-11. Sendo Satanás o senhor deste século, ele que domina as mentes escurecidas de grandes filósofos e pensadores, que passaram a dizer que a Terra não é plana, não tem um domo celeste, não é fechada, como um jardim fechado, regado e cuidado. Em que Deus o Pai habita logo acima, e cuida e zela por todos nós. E passamos a acreditar na teoria do Big Bang, que somos obra do acaso, e não fomos criados, e logo, não existe um Criador, que criou com perfeição tudo milimetricamente pensado. E que a Terra é uma mera peça insignificante no sistema solar heliocêntrico, que fica girando enlouquecida em torno do grande astro-rei, Deus Sol. E que a humanidade não é o centro, não é o propósito, o objetivo de toda a criação, mas sim, um acidente no percurso do mero acaso do nada, causando uma grande sensação de vazio, descaso, desamor, desesperança, despropósito, descrença, improbabilidade, irreverência, destemor, gerando uma incredulidade em massa, em que ao observar o universo, que não passa de um grande vazio que continua ininterruptamente em expansão eterna. E ninguém vê a Deus, nessa infinitude desesperançosa. Gênesis 6, relata o intento de Satanás em corromper o gênero humano, não apenas no âmbito moral e espiritual, mas também no âmbito genético. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Gênesis 6:1-5. Os anjos caídos tiveram relações sexuais com as mulheres, e geraram nelas filhos. Esses filhos eram abominação. E Deus arrependeu-se de ter criado o homem,
e sentenciou a terra à destruição do dilúvio. Satanás havia conseguido profanar a criação de Deus. Ele sempre quis trazer seu filho ao mundo, e governá-lo. Esses anjos caídos, também são citados no livro de Judas, e foram presos, depois que Deus purificou a terra com o dilúvio. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E, contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, e rejeitam a dominação, e vituperam as dignidades. Judas 1, 6, 8. Algo parecido estava acontecendo em Sodoma e Gomorra, Satanás novamente querendo trazer seu filho ao mundo, e por isso Deus enviou fogo para purificar de novo aquele lugar. O livro apócrifo de Enoque nos traz mais detalhes deste intento de Satanás. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis 5, 21, 24. Provavelmente o mesmo Enoque também citado em Judas. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Judas 1 e 13, 14. Inclusive, estrelas errantes, provavelmente sejam uma referência aos anjos caídos. E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhe filhas, elegantes e belas. E quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: Vinde, selecionemos para nós mesmos esposas da progênie dos homens, e geremos filhos. Então seu líder Sameasa disse-lhes: Eu temo que talvez possais indispor-vos na realização deste empreendimento, e que só eu sofrerei por tão grave crime. Mas eles responderam-lhe e disseram: Nós todos juramos. E amarraram-se por mútuos juramentos, que nós não mudaremos nossa intenção mas executaremos nosso empreendimento projetado. Então eles juraram todos juntos, e todos se amarraram, ou uniram, por mútuo juramento. Enoque 7, 1, 7. Então eles tomaram esposas, cada um escolhendo por si mesmo, as quais eles começaram a abordar, e com as quais eles coabitaram, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos, e a divisão de raízes e árvores. E as mulheres conceberam e geraram gigantes. Enoque 7, 10, 11.